Olá, meus queridos do nono ano! Nesta videoaula, faremos uma revisão sobre a arte no Brasil. Iniciaremos pelas influências artísticas indígenas. Começamos a falar sobre a pré-história. Acredita-se que havia grupos humanos vivendo no Brasil entre 40 e 50 mil anos atrás. Nesse período que foi desenvolvida a arte pré-histórica brasileira. Esses homens são os ancestrais diretos dos nossos índios. Havia uma população bem grande de nativos que construíram uma história que deixou marcas por meio de pinturas, esculturas e outras linguagens artísticas. Que os pesquisadores classificaram a pintura rupestre encontrada nesses sítios arqueológicos como tradição. Então, nosso estudo ele tem um olhar voltado para a arte dessas tradições indígenas que fazem parte da nossa cultura brasileira. A arte para a sociedade indígena não está separada de suas vidas, isto é, as produções artísticas se relacionam com as atividades diárias, religiosas, simbólicas e políticas. A arte expressa a memória coletiva de cada sociedade. Cada grupo indígena tem a sua própria forma de se expressar. As linguagens artísticas visuais que fazem parte das expressões indígenas são pintura corporal, arte plumária, cerâmica e artesanato. A pintura corporal para a cultura indígena ela é muito importante, porque ela indica um lugar na sociedade e também está relacionado às forças naturais e sobrenaturais. Quando acontecem essas pinturas? Nos ritos de passagem, durante a infância, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta e da fase adulta para a velhice, digamos assim. E também se acredita que quando eles pintam o corpo, eles têm uma proteção. E também acontece durante as cerimônias. As cerimônias estão relacionadas ao casamento, que tem a pintura da mulher solteira, tem a pintura durante o casamento, né, que é, digamos que se fosse a roupa da noiva, então a roupa do noivo, que indica que eles vão casar, e depois tem dos casados, o grafismo para identificar que eles são, que aquela mulher é casada, que aquele homem é casado. Tem também da cerimônia de luto, quando alguém morre, eles têm uma pintura específica para aquele momento. E também se acredita, quando fala forças naturais, a pintura, também ela provoca a cura, né? Envolve pintar o corpo, revestir o corpo, e o Deus da cura vai curar. E tem a função de guerra, isso também identifica de qual tribo você é quando elas estão em conflito, né? E a religiosa. Essa aqui do lado é uma pintura do grupo da cultura indígena Juruná, que é Idujá. E ela está no ritual de casamento. Falamos também durante as aulas sobre a pintura corporal para os Kayapoche Kree, que eles consideram como uma pele social, né? Que é o caminho para a inclusão social, aquele indivíduo dentro da sociedade. Então, essas pinturas elas marcam as etapas de crescimento e também de proteção religiosa. Nós temos aqui um exemplo na imagem da pintura com a mulher que já tem um filho recém-nascido. Temos do fim de resguardo. Nós temos o rito de passagem, né, que é o ritual de iniciação masculina. E temos aqui uma pintura cerimonial. Então, a mulher que tem a função de pintar todos da tribo, exceto
quando o rapaz ele está indo para a guerra. É uma iniciação, uma cerimônia de guerra, né? Porque reúne todos os guerreiros da tribo para pintar aquele corpo. Então, naquele momento, é como se todos os guerreiros da tribo estivessem passando a sua energia, a sua força, o seu... Eles acreditam que nesse momento de tocar o corpo do outro e pintar o outro, ele estivesse passando essa garra para o rapaz ir para a guerra. Mas fora esse momento, a pintura corporal ela é uma atividade feminina. Então a mulher ela começa a treinar a técnica da pintura corporal nas crianças, no corpo delas, para elas poderem se tornar a pintora. E tem quando se fala de rito de passagem, a pintura ela começa desde o recém-nascido, né? Quando um cordão umbilical cai, ele é pintado com genipapo, que ele é um azul escuro ou esverdeado, mas quando a gente vê ele se torna um preto. Para que essa criança possa ser inserida no status social. Então, aí começa a entrada do indivíduo na sociedade. Esses desenhos feitos no corpo são chamados de grafismo indígena. São representados por desenhos abstratos e geométricos e aparecem na decoração da cerâmica, no trançado, que é o artesanato, e na pintura corporal. Está relacionado com suas origens, organização social e cosmologia e rituais. O grafismo diferencia dos outros seres da natureza, demarca seu lugar no mundo e na sociedade. Cada etnia indígena tem a sua singularidade cultural, representado no grafismo. E vamos conhecer alguns tipos de grafismo indígena. Tapajó e Carajá. Caiapó. Aqui quando eles reproduzem elementos da natureza. Os bichos, plantas. Esse daqui é o símbolo, o grafismo da tribo Jurunas. E do lado de lá é o Marajoara. A cerâmica, ela também faz parte da nossa herança dessas tradições indígenas. Podemos encontrar cerâmicas em vasos domésticos simples, onde eles guardavam alimentos, também vasos cerimoniais e funerários mais elaborados, com uma riqueza maior de detalhes e usados para rituais. Estatuetas de barros, cujas as representações eram de corpos humanos e de animais. Muitas algumas estatuetas que estão catalogadas, vêm dessa ancestralidade indígena, desses homens pré-históricos brasileiros que aqui habitavam. Vamos seguir com algumas imagens de algumas cerâmicas do estado do Pará. Aqui são vasos marajoaras. Esse preto e vermelho são urnas funerárias. E esse amarelinho aqui, com um corpinho, ele é um
Nos tapajônicos encontramos antropomorfos e os zoomorfos. A arte plumária, elas são peças criadas com plumas e penas, como por exemplo, colares, cocares, braceletes, brincos, e são utilizadas penas retiradas de asas e das caudas das aves, são as maiores, eles consideram as maiores, assim. Plumas retiradas das costas e do peito das aves. Elas são mais arredondadas e menores, só que elas são mais largas. A plumagem das aves são de diversos tamanhos. Elas são retiradas do pescoço, da costa e do abdômen das aves. Vamos ver alguns tipos de arte plumária. O artesanato também faz parte dessa cultura. Acho que uma das coisas que mais utilizamos, que a gente consegue encontrar citando ali nas feirinhas, ali da Praça da República, são alguns tipos de artesanato, como pulseira, colares. E também temos as cestarias. Então, vamos ver alguns tipos de artesanatos indígenas. Aqui são pulseiras e colares. A cestaria, que também é chamada de trançado. Repare que tanto nos acessórios, como pulseiras e colares, como nas cestarias, tem grafismo indígena. Vai identificar que aquele objeto daquela etnia indígena. E para finalizar nossa aula, vamos falar um pouco dos instrumentos indígenas, que são as flautas, os apitos, maraca, alguns chocalhos também são indígenas, e tambor. Então, esse elemento faz parte dos instrumentos indígenas que nós encontramos também nas feirinhas aqui de Belém e em alguns grupos parafolclóricos, tá? E por aqui encerramos a nossa videoaula, a nossa primeira. Na segunda, vamos falar sobre a nossa influência africana. E na terceira videoaula falaremos sobre a influência europeia, juntando todas essas três